Bem, pessoal, nós vamos falar agora de educação corporativa. É um tema que vem aparecendo cada vez com mais frequência em provas, além da especialidade de gestão de pessoas. Normalmente, a educação corporativa ela era cobrada em provas de analista e especialidade de gestão de pessoas. Hoje em dia, com a evolução, com o aumento das universidades corporativas, tanto no nível privado quanto no nível público, esse tema ele vem sendo bastante cobrado em provas de concurso, em tribunais, principalmente em tribunais na área de analista. O que vem a ser essa universidade, essa educação corporativa e, consequentemente, a universidade corporativa, que é o que mais aparece em prova, essa questão da universidade corporativa. Bem, aqui nesse tópico nós vamos analisar de forma bastante breve a origem, o surgimento dessa chamada educação corporativa. Eu vou dar um breve conceito para vocês da educação corporativa. Vamos falar com alguma ênfase de universidade corporativa, porque aparece bastante em prova essa questão das universidades corporativas e das chamadas escolas de governo que se assemelham, embora não recebam o nome universidade corporativa, elas se assemelham sobremaneira às universidades corporativas. Por exemplo, a ESAF, Escola de Administração Fazendária, é um exemplo clássico no nível público de um órgão especializado em preparar pessoas para uma determinada organização. Por que eu estou falando em escola de governo se eu falei em universidade corporativa? Repito, no nível privado, no nível particular, nós temos muitas universidades corporativas, principalmente dentro das grandes organizações. Nós temos lá a Intel, tem a sua universidade corporativa, a Xerox tem a sua universidade corporativa. Por sua vez, com esse rótulo universidade corporativa aqui no Brasil, no âmbito público, nós ainda não temos nenhuma estrutura com esse rótulo, mas o que muda é apenas a nomenclatura. O objeto, qual é esse objeto? Que é a preparação do servidor em função da estratégia da organização. Nós temos a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, como eu falei, a ESAF, temos aqui no nível estadual, no Rio de Janeiro, a FESP, que é a Fundação Escola de Serviço Público. Então, são nomenclaturas diferentes, umas são chamadas de universidade, as outras de escola, mas o objeto é o mesmo. E o principal, sem dúvida, o foco central do estudo da universidade corporativa, da educação corporativa para concurso, é que a educação corporativa ela suplanta o mero treinamento e desenvolvimento na medida em que a educação corporativa ela está alinhavada à estratégia organizacional. Nós vamos falar um pouco mais de parcimônia sobre isso mais à frente. Então vamos lá. Educação corporativa, quando a gente está falando em educação corporativa, a gente está falando em treinamento e estamos falando em desenvolvimento de pessoas, ok? E quando é que surgiu essa necessidade de treinar, de desenvolver pessoas? Só para abrir um parêntese aqui, quando a gente fala em treinamento, a gente está falando numa educação específica para realizar uma determinada atividade. Então, uma determinada organização, ela implanta um software de protocolo, de controle de entrada e saída de documentos. Ela vai fazer um programa de desenvolvimento ou de treinamento com as pessoas da organização. Ela vai realizar um treinamento para que as pessoas possam utilizar essa nova ferramenta organizacional. Por sua vez, a organização ela pode também desenvolver pessoas, ou seja, ela pode treinar, fazer um programa de treinamento e desenvolvimento com subgerentes para que eles adquiram capacidade de liderança, de comando de equipe e eles possam no futuro estarem preparados para assumir cargos gerenciais dentro de uma organização. Então, o treinamento ele é específico, ele é pontual, o desenvolvimento é mais amplo, ele é abrangente, ele engloba muitas vezes um treinamento, obviamente, mas ele vai além, ele extrapola essa questão do mero treinamento. Então, quando é que surgiu essa necessidade de treinar, de desenvolver pessoas?
Bem, quem lembra um pouquinho das aulas de história, lembra que nós vivemos, né, em praticamente todo mundo, um período feudal, tá? Isso há 300 anos atrás, 400 e daí para trás. E o modo de economia era notadamente agrícola, né? Nós vivíamos sob o campesinato. Quando começou o esfacelamento desse feudalismo e o consequente surgimento das indústrias, né, a chamada Revolução Industrial, houve essa migração do campesinato para as cidades. E essas pessoas que trabalhavam notadamente no campo, os artesãos, eles precisavam de um treinamento para poderem trabalhar nessas indústrias, tá? Nessas indústrias emergentes, surgidas a partir da Revolução Industrial, máquina a vapor, enfim, toda essa história. Então foi a partir daí que começou a surgir a necessidade de treinar pessoas. Isso é o marco inicial dos programas de treinamento dentro das organizações. E ao longo do tempo, durante séculos, as organizações viviam num ambiente extremamente, digamos assim, suave, não havia grande turbulência, o ambiente não era tão dinâmico como é o ambiente da atualidade, e com isso existiam apenas meros programas de treinamento, programas pontuais. Ensinava a mexer numa máquina, a manusear a outra máquina, ensinava a trabalhar numa linha de produção com tarefas repetidíssimas, enfim, eram coisas extremamente mecânicas. Com o passar dos anos, notadamente a partir da segunda metade do século passado, tá? Com o advento da informática, da tecnologia, surgiu a necessidade, até em função do dinamismo cada vez maior, da complexidade cada vez maior das relações de trabalho, das relações de produção, surgiu a necessidade de adotarmos, né, uma educação corporativa muito além, né, bem além desse mero programa de treinamento e desenvolvimento. O que ocorre? Um programa de treinamento, eu falei de forma breve no começo da aula, um programa de treinamento, um programa de desenvolvimento, de um modo geral, ele é realizado de que forma pelas organizações? Ainda hoje, tá? Porque as universidades corporativas, elas existem em número bastante reduzido ainda nos dias atuais. O que acontecia? Uma organização precisa de um programa de treinamento, de um programa de desenvolvimento, ela contrata uma organização, tá? Você, na maioria das vezes, o seu funcionário tem que sair da sua organização. Pessoal, repara nesses probleminhas, nesses detalhezinhos, que isso é questão de prova, tá? Um probleminha, um problema do tradicional programa de treinamento. O funcionário, muitas vezes, ele tem que abandonar o seu local de trabalho e tem que ir até a sede da instituição de ensino para realizar, às vezes, por uma semana, 2 ou mais, um programa de treinamento, ou de desenvolvimento, ou ambos, enfim. E o que ocorre com isso? Ocorre que, além de você deixar de ter o funcionário no seu ambiente de trabalho, esses programas de treinamento, eles costumam ser caros. Ok? Então, veio já desde o início do século XX, tá? Surgiram as primeiras lá pela década de 30, de 20, de 30, as primeiras universidades corporativas, não com esse nome. Muitas delas, tá, eram chamadas inicialmente, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, inicialmente, essas organizações incrustadas nas próprias organizações, digamos assim, uma suborganização, elas não eram chamadas de universidades corporativas, elas recebiam esse nome, mas elas tinham a mesma função daquelas que atualmente nós chamamos de universidade corporativa. Qual é a grande diferença? Isso é fundamental vocês compreenderem, pessoal. A grande diferença entre os tradicionais programas de treinamento e desenvolvimento e as atuais universidades corporativas, a chamada educação corporativa, é que essas universidades corporativas, elas estão alinhavadas ao planejamento estratégico, às estratégias organizacionais, na medida em que elas fazem parte da própria estrutura da organização. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o canal dos concursos. Se o canal dos concursos, para treinar o pessoal, eles contratam uma empresa de consultoria, manda o pessoal ir lá fazer um programa de treinamento, ele está atuando de forma tradicional.
Ok? Agora, se o canal dos concursos ele cria uma estrutura aqui dentro chamada Universidade Corporativa Canal dos Concursos, ele está criando, tá, um programa de educação corporativa, ele está criando uma universidade corporativa alinhavada à sua estratégia, alinhavada ao seu planejamento, na medida em que as pessoas que trabalham nessa universidade corporativa pertencem aos quadros do canal do concursos, do canal dos concursos. As pessoas que vão ser treinadas dentro dessa universidade corporativa, na maioria das vezes, elas sequer vão ter que parar as suas atividades. Por quê? Elas podem, o chamado aprender fazendo, elas vão receber treinamento no seu local de trabalho. Ok? Então nós vamos fazer aí uma breve passagem aí nesses slides, analisar algumas perspectivas dessa universidade corporativa, dessa educação corporativa, melhor dizendo, tá? Após essa breve introdução que eu fiz da matéria. Vamos lá, um conceito para a universidade corporativa. A gente pode dar como conceito para a universidade corporativa todas as atividades realizadas para modelar, difundir e aplicar conceitos. Difundir e aplicar conceitos. As palavras-chave aqui, ó, os verbos: modelar, difundir e aplicar conceitos. Conceitos, teoria e todo tipo de conhecimento numa organização, ok? Por que a gente fala também em universidade corporativa, em educação corporativa? Porque investir em treinamentos pontuais, ok? Eles não vêm atendendo mais à velocidade das informações que devem ser processadas. Com isso, as organizações elas vêm migrando cada vez mais das tradicionais áreas de treinamento e desenvolvimento para as universidades corporativas, que estão dentro desse âmbito de educação corporativa. Pessoal, educação corporativa, tá? Ela engloba, ela é genérica, é o gênero. Educação corporativa é você educar, não é você treinar, desenvolver os seus funcionários, o capital humano da sua organização. E dentro dessa perspectiva de educação corporativa, nós temos os tradicionais programas de treinamento e desenvolvimento e temos as mais atuais universidades corporativas, ok? Não pode esquecer isso. Então, o que seria, já que eu falei tanto em universidade corporativa, o que seriam essas universidades corporativas? Elas são centros de ensino, como eu já disse, criados dentro das próprias instituições, dentro das próprias organizações. Aí talvez você já tenha entrado no site da Intel, por algum motivo você falou assim: professor, mas lá existe uma universidade